Com a retomada ontem dos trabalhos da CPI da Covid no Senado, foi ouvido o reverendo Hamilton Gomes de Paula, líder da entidade evangélica privada, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, Senar. Inicialmente, ele disse que foi usado. Depois, confirmou a intermediação entre a empresa americana Davat e o Ministério da Saúde para a venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Hamilton disse que foi procurado pelo Luiz Paulo Dominguete no dia 16 de fevereiro desse ano e que no dia 22 encaminhou um e-mail à Secretaria de Vigilância em Saúde para agendar uma reunião. Com isso, a reunião foi marcada de forma relâmpago no mesmo dia. Ele encaminhou o e-mail, meio-dia e 39. Foi atendido às 4h30 da tarde, junto com o Dominguete e demais integrantes da Senar. Hamilton, ele negou qualquer encontro com o presidente da República ou com a primeira-dama Michele Bolsonaro e argumentou que a Senar foi usada de maneira ardilosa. Os senadores divulgaram uma conversa dele sobre possível encontro com Bolsonaro. Ele disse que foi bravata. Mas a gente vai discutir esse assunto nesse momento com o pastor e teólogo Ariovaldo Ramos, ele que é da coordenação da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e apresentador do programa Daqui para Frente da TVT. É um prazer falar com você, pastor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, privilégio estar aqui com vocês. Pastor, é o seguinte, o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, ele foi, inclusive, de uma forma contraditória, né? De certa forma contraditório, teve respostas aí evasivas, senadores ficaram também bastante irritados, e aí o que acontece? Ele disse que não cometeu fraude, né? Ele pediu desculpa, ele chorou, falou que estava arrependido, mas os senadores aí estranharam, né, essa proposta da Davat, que era de $10 por vacina, o reverendo falava em $11 a vacina, aí eles desconfiaram que esse contrato do reverendo englobava aquele $1, né, que o Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, teria pedido de propina, como denunciou o Dominguete. Reverendo negou, muitos senadores não acreditaram nessa história toda, que ele enviou e-mail, foi recebido sem qualquer indicação. O senador Randolfo Rodrigues chegou a dizer que é muito furada essa história, né? Como é que o senhor vê um pastor de uma igreja evangélica envolvido em caso de corrupção na compra de vacina? Bom, bom dia a todas e todos que nos ouvem. Com um grande lamento, é lamentável você ver um religioso envolvido em assuntos do Estado e ainda com toda essa sorte de desinformações, de desencontros, de versões suspeitas. É lamentável, lamentável sob todos os aspectos. Essa inter-relação entre Estado e religião é sempre ruim, é sempre negativa, é sempre abusiva. Eu concordo com os senadores que a versão apresentada pelo colega não tem nenhuma sustentação, não faz nenhum sentido, dá-nos a impressão de que, como disse inclusive um dos senadores, que ele está protegendo gente, que ele não foi sincero, ele não disse toda a verdade. E é lamentável, lamentável sob todos os aspectos. Exato. E qual que é esse impacto, né, para as igrejas evangélicas? A gente viu, inclusive, a participação da senadora Elisiane Gama, que é filha de um pastor evangélico. E ela se colocou ali, ela falou assim, olha, o meu pai, ela inclusive citou, né, algumas ações que o pai fez e tal, para ir a não sei quantas horas até chegar, né, aos fiéis, para dar uma palavra, inclusive de conforto, para ajudar efetivamente as comunidades mais pobres. E Elisiane falou que realmente uma atitude dessas, né, desse pastor, acaba contaminando, né, exatamente as outras igrejas evangélicas que não têm essa mesma postura. E como é que o senhor vê também o fato, né, desse posicionamento da Elisiane, se o senhor concorda com ela, e qual que é o reflexo, o impacto disso nas igrejas evangélicas, pastor Ariovaldo?
Bom, eu concordo com ela em gênero, número e grau. É isso mesmo. A gente tem um ditado comum no Brasil, né, que é, já não se faz mais fulano ou ciclano como antigamente. É o caso. Esse é um caso típico. Os pastores que ela conheceu e eu também conheci, que me inspiraram, inclusive, a me dedicar à vida religiosa, eram homens assim, que cruzavam horas e horas de modo precário para cuidar de gente, para socorrer pessoas, para levar palavra de conforto, e que jamais sonharam na possibilidade de se miscuírem no Estado, ou em coisas do Estado, com quaisquer objetivos, fossem quais fossem, em nome da igreja. Lógico que qualquer cidadão pode ser o que quiser no Estado, desde que cumpra os protocolos democráticos. Concordo, e eu acho realmente que a igreja evangélica está numa situação muito complicada, muito complicada. Esses envolvimentos todos desses pastores, líderes nacionais com esse estado de coisas, com esse governo que tem uma marca de opressão constante, é muito complicado. Isso me lembra a história da igreja evangélica alemã, que se submeteu ao Terceiro Reich, e graças a Dietrich Bonhoeffer e Martin Niemöller, houve um grupo chamado Igreja Confessante que resistiu, e esse pessoal da Igreja Confessante dizia que quando passasse o Reich, ia ter de reconstruir a Igreja Evangélica. A impressão que eu tenho com a Igreja Evangélica brasileira é a mesma. Quando terminar essa opressão toda, quando esse governo opressivo desaparecer, quando essa lógica opressiva sair do poder, nós vamos ter de reconstruir a igreja evangélica, porque os envolvimentos de pastores e líderes denominacionais com esse Estado, eles são deletérios para a mensagem do cristianismo e eles são deletérios para a credibilidade da igreja evangélica. Então, isso é assustador, é lamentável. E, assim, o homem pedir perdão é o mínimo que a gente poderia esperar dele. Só que isso veio tarde. Isso veio muito tarde, porque certamente uma pessoa tem muitas chances de rever os seus atos e as suas posturas antes de chegar no limite máximo da onde não tem mais volta. Então, é assustador, é triste, é lamentável e realmente depõe contra a igreja evangélica, que, que sempre teve uma história de participação na história brasileira com recursos e com boa vontade e com disposição e com elementos sempre positivos. E agora nós temos aí uma crise de credibilidade graças a gente assim. Então, é lamentável sobre todos os aspectos. Exato. E, pastor Ariovaldo, eu estava conversando com o senador Humberto Costa, né, dias atrás, e a gente estava falando a respeito desse possível depoimento, né, do reverendo Hamilton. A gente falou, poxa, ele é reverendo, não vai poder mentir, né? Só que está ali escancarado, né? Ele Não mentiu é? muito, não é isso? Como é que fica o reverendo mentindo? Que exemplo é esse? Pois é o que eu estava dizendo, a credibilidade vai para o espaço, porque quando um homem que vive dizendo sobre Jesus, que falou sobre si, que era o caminho, a verdade e a vida, e essa pessoa então escolhe o caminho da mentira, é uma escolha deliberada. Deliberada, porque nós cristãos sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então, escolher a mentira é escolher o diabo, é uma escolha deliberada. Um cristão não tem como se defender. Ele não tem como explicar por que optou pela mentira. Não tem. Ele pode, no máximo, em extremes, dizer que estava sob alguma pressão, alguma chantagem, alguma coisa assim. Mas ele não tem como se defender por ter escolhido o caminho da mentira, porque ele sabe exatamente qual é a origem da mentira. Então, ouvir aquele homem foi um dos momentos mais angustiantes para todos nós cristãos,
porque evangélicos especialmente, porque ficou aquela sensação de um sujeito em quem não se pode confiar. Haja vista o próprio nome da ONG dele, Secretaria Nacional. Ou seja, quando você cria uma ONG cujo nome é Secretaria Nacional de Ajuda Humanitária, que mensagem que você está passando? Secretaria de quem? Secretaria do quê? Eu fico me imaginando o cartão de visitas dele, que confusão que não causava. Então, dá a impressão de que você está diante de uma armação. É muito difícil ele justificar tudo isso. Muito difícil. Eu já participei de ONGs de toda a natureza e ordem, principalmente socorrendo crianças. Nenhuma ONG de boa vontade tem qualquer nome que a confunda com qualquer coisa que tenha a ver com o Estado ou com a oficialidade do Estado, que possa causar qualquer confusão em termos de intenções ou de projetos. As ONGs sérias fazem questão de, no seu nome, deixar claro qual é o seu projeto, qual é a sua missão, o que ela faz, e de se distinguir de tudo que tem a ver com o Estado, justamente porque a ONG entra onde o Estado não chega. Então, é assustador. Tudo isso é assustador. Você fica pensando, escuta, amigo, você cria uma ONG e a chama de Secretaria Nacional de Ajuda Humanitária. Secretaria do quê? Secretaria de quem? Então, tudo isso tem um quadro de fundo muito preocupante, para dizer o mínimo. Perfeito. Pastor Ari, a gente vai colocar agora o vídeo em que uma integrante da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. A Cacau Cordeiro criticou fiéis, essa que nós vamos ver agora, criticou fiéis que defendem as causas políticas, raciais, LGBTQIA+. Vamos acompanhar essa pregação dela. Eu queria o seu comentário, pode ser? Sim. Vamos lá. É um absurdo pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quanto símbolo tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. A nossa bandeira é Jeová Nissi, é Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay. Para! Posta a palavra de Deus que transforma vidas. Vira crente, se transforma, se converta. Bom, e isso viralizou, né, infelizmente. E como é que o senhor viu, né, essa pregação, pastor? Pois é, isso não é uma pregação. Isso é uma ofensa assumida e reiterada, porque a senhora em questão repete a mesma coisa. Então, ela fala mais de uma vez a mesma coisa. Então, isso é uma ofensa a todos nós, cristãos e cristãs. Primeiro que entendemos que qualquer gesto de racismo ou de fobia social é pecado. Ponto. Sem medir as palavras. É pecado. É pecado contra a Trindade Santa, o Deus a quem os cristãos adoram na pessoa de Jesus Cristo. É pecado. Ponto. Então, o que a senhora fez não é uma pregação. Uma pregação é quando você expõe a palavra de Deus, é quando você convida as pessoas a refletirem sobre a vida de Jesus e de seus apóstolos, sobre os seus ensinos, sobre o amor, a bondade, a misericórdia, a benevolência, que fazem parte da mensagem do Cristo. Isso não foi uma pregação, isso foi um ataque homofóbico, um ataque racista, não é? Inclusive transformando o quadro em ofensa mesmo. Ser preto passou a ser palavrão, e ser da comunidade LGBTQIA+, também passou a ser um palavrão na fala dela. Isso é uma coisa absurda. Ela simplesmente desqualificou seres humanos. Isso é indefensável. Eu vi depois uma carta dessa moça pedindo perdão, mas Jesus Cristo disse
que a boca fala do que o coração está cheio. Ela, na carta dela, inclusive, menciona que ela queria falar de outra coisa, que ela, inclusive, queria falar de justiça social e coisas semelhantes. Mas o fato é que o que ela disse que queria falar, ela não conseguiu. E o que ela disse que não queria falar foi o que ela disse, foi o que ela falou. Então, isso só reitera o que Jesus Cristo já havia dito para nós, que a boca fala daquilo que está repleto o coração. Então, ela revelou o seu coração e, portanto, falou de si mais do que ela gostaria que nós soubéssemos. É mais um caso em que o pedido de perdão é o mínimo que se espera, mas que chegou tarde demais, Porque essas coisas parecem irrefletidas, mas elas não são. É claro que você tem um lapsus linguae, que você fala e tropeça na fala e aí diz o que não queria dizer exatamente, às vezes por falta de recurso vernacular, às vezes por falta de informação ou por informação equivocada. Isso pode acontecer. Mas, no caso dela, fica muito claro que não é falta de informação, até, inclusive, ela soube dizer a sigla da comunidade LGBTQIA+, com toda a sequência, sabia exatamente do que estava falando, e dizer que pessoas pretas, do que ela está falando? Por exemplo, ela está falando sobre mim. Eu sou uma pessoa preta. Eu sou uma pessoa preta que vive fazendo postagens de toda a natureza, inclusive postagens de mensagens, de reflexões bíblicas, etc. Do que ela está falando? O que é isso? Isso chama-se racismo. Isso é racismo. Essa senhora, inclusive, não sei se ela foi indiciada, mas ela fez tudo para ser. Ela fez tudo para o ser. Exato. Só acrescentando, pastor Ari, a Polícia Civil abriu inquérito, né, depois de analisar esse discurso dela aí, enfim, e parece que deve haver consequências, é o que se espera, né, justiça, né, pastor? É o mínimo, porque, assim, esse tipo de fala, a gente é claro que a gente é traído pelo nosso ensino sobre misericórdia, sobre o que nós aprendemos sobre misericórdia, sobre bondade, benevolência, sobre perdão. Mas há um limite, não para o perdão do ser humano, mas há um limite para a tolerância para com o racismo e a agressão do ser humano ao seu semelhante. Há um limite que exige que os atos sejam cobrados na sua inteireza, ou seja, no seu significado mais profundo. Então, essa senhora até já tem o nosso perdão como ser humano, porque o Cristo é perdoador, a Trindade é perdoadora, mas o perdão ao ser humano não significa tolerância ao pecado humano, ao erro humano, à agressão humana. O ser humano tem de dar conta de suas agressões e de seus erros, de suas escolhas, principalmente quando essa escolha, quando essa fala, quando essa postura é contra o semelhante. Não só apenas contra o semelhante em particular, mas no caso dela, contra o semelhante de maneira geral. Ela fez uma classificação absolutamente genérica. Ou seja, não replique nada que tenha a ver com pessoas pretas ou com pessoas LGBTQIA+. Ela fez uma generalização que contém tudo e todos. Isso é um ato deliberado de agressão e é um ato deliberado de racismo e de fobias. Então, fobias sociais. Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser levado às barras dos tribunais, isso precisa ser explicado. E, principalmente, isso precisa ser cobrado. Porque se você não cobra, você incentiva. Principalmente agora que a gente está aí diante de um surto neonazista sinalizado, tudo indica, pelo próprio presidente da República.
Exatamente, pastor Ari. Inclusive, o Coletivo Negro de Nova Friburgo também soltou nota repudiando, evidentemente, essa atitude. E todos nós, né, repudiamos, né, pastor? Porque realmente é Ah, sim. inaceitável, E inaceitável. sabe qual é o pior? É que a maioria dos evangélicos são pretos. A maioria esmagadora dos evangélicos e evangélicas são pretos. Então, do que ela estava falando, meu Deus do céu? Então, tem de indiciar e ela tem de responder por isso, infelizmente, é claro. Nós não queremos ninguém tendo a sua vida prejudicada. Mas se você não quer ter sua vida prejudicada, você tem de amar o próximo como a si mesmo e não torná-lo alvo do seu ódio. Perfeito, pastor Ari. Olha, foi um prazer falar com o senhor. Volte sempre aqui no Jornal Brasil Atual, viu? Um forte abraço. Obrigado, igualmente. Até logo. Falamos aqui com o pastor e teólogo Ariovaldo Ramos, da coordenação da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e apresentador do programa Daqui para Frente aqui da TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.